Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super videoaula para vocês. Nós estamos estudando o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97, essa lei que sofreu importantes alterações em 2020, através da Lei 14.071. A Lei 14.071 é considerada, está sendo chamada por muitos, um novo Código de Trânsito. Tanto é a sua interferência, a sua alteração, tamanho que foi a sua alteração no Código de Trânsito. Nós estamos estudando um assunto que chama-se competências, não é isso? Competências, né? O que acontece? Toda vez que eu ministro aulas, né, eu sou professor de aulas de específicas aqui do LAC, eu gosto de quê? De cada órgão eu gravar uma aula específica. Por quê? Porque o aluno assim consegue ter uma compreensão macro do sistema. Hoje é a aula do DETRAN. O DETRAN é o órgão executivo de trânsito estadual ou do DF, consagrado no artigo 22. Então nós temos aqui o Sistema Nacional de Trânsito, né? Nós temos aqui os produtos, né? Nós temos aqui órgãos aqui horizontais, né? Recursais, fiscalizadores, executivos, rodoviários, de trânsito, normativos, né? Nós temos o que? A circunscrição federal, que é a União, Estado e o município. Nós temos o DETRAN. O DETRAN está consagrado aqui. Olha aqui, ó, 22. No artigo 22, tá? O artigo 22 está consagrado ao DETRAN, é o órgão executivo de trânsito estadual. E o SENATRAN? Cara, SENATRAN é o 19, tá? E o órgão executivo municipal? 24. Ah, professor, por que eu preciso saber isso? Cara, calma, olha só, você tem que entender as entrelinhas. As entrelinhas que está o segredo. O que acontece? Fazendo um paralelo, para vocês entenderem. Nós temos órgãos rodoviários, que é aquela parte de execução, de operação, manter a estrada, sinalização ali, né? Olha aqui, esse produto aqui. Nos órgãos rodoviários, o legislador trouxe competências do artigo 21. O que acontece nesse caso aqui, o artigo 21? Significa dizer que são competências comuns aos três órgãos. Só que cada órgão desse vai atuar dentro da sua circunscrição. A União, dos estados ou municípios. Bingo! 10, olha aí. Cada um vai atuar dentro da sua circunscrição. A partir do momento que o legislador, aliás, ele falou o seguinte, não, eu quero um artigo só para falar do SENATRAN, o antigo DETRAN, tá? Um artigo para falar do DETRAN, antigo DENATRAN, um artigo para falar do DETRAN e outro artigo para falar do órgão executivo municipal. Significa dizer o quê? Que aqui ele atribuiu competências específicas e exclusivas para a União, competências exclusivas e específicas para o DETRAN, para o estadual, e do municipal. Entendi, professor, né? Já que eu estou colocando artigo aqui, alguém lembra aqui do artigo da PRF? PRF é 20, né? E a PM 23, né? Jari, professor, acho que isso é 15 e 16, né? 16 e 17, peraí. Aqui é de 9 a 13, né? Aqui 14 e 15. Aqui é 16 e 17, é isso mesmo, né? Olha aí, né? A 16 e 17. Então nós temos aí esses artigos aí. Aí os artigos da competência. Olha a complexidade do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então cada caixinha dessa, a gente vem explicando as competências para você. Eu tenho certeza que no final da aula, no final do capítulo das competências, você vai ter uma noção geral. E vou falar para você, isso sempre cai, cara, né? O examinador. Por quê? Porque é muito fácil, é muito tranquilo para o examinador cobrar competência. É cópia do artigo, é Ctrl+C, Ctrl+V do artigo. Então é muito bacana isso, é muito legal isso, né? Ok, então vamos lá. Artigo 22, olha aí. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do DF. Ou seja, estamos falando do quê? Nós estamos falando aí, estamos falando dos DETRANs no âmbito de sua circunscrição. Primeira competência, né? Vamos lá. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das suas respectivas atribuições. Óbvio, né? Então isso aí é fazer cumprir a legislação em vigor. Ok, tranquilo, né? Ou seja, ele está obediente às regras, né? Inciso 2, aqui houve uma alteração.
E esse inciso 2 motivou o ingresso, a inclusão também de o quê? Houve a inclusão também de um novo, né, de um parágrafo único nesse artigo. Então é importante essa alteração. Vamos lá. Antes, né? Realizar e fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores. Expedir e cassar a licença de aprendizagem, permissão para dirigir e a carteira nacional de habilitação. Bacana, então tá aqui, né? O que acontece? Essa aqui é uma atribuição exclusiva dos DETRANs, que é realizar, fiscalizar, controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, reciclagem e de suspensão de condutores, tá? E expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. Então o que acontece, né? Ele deu uma nova redação, isso aqui foi só mais textual para deixar mais claro. O que ele alterou? A parte final do inciso, mediante delegação do órgão federal de competente, que passou mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União, ou seja, Senatran. O produto de expedição nacional é do Senatran, tá certo? Aí ele delega essa competência dele para quem? Delega para os DETRANs fazer esse processo todo aí da habilitação, ok? Então vem comigo aqui, olha só. Agora, vale a pena lembrar o seguinte, tá? Olha só, realizar, fiscalizar, controlar o processo de formação, né? Olha aí, aperfeiçoamento, expedir e cassar, né? Lembre-se que lá no artigo 19, inciso número 7 do CTB diz o seguinte. O que é o artigo 19? O artigo 19, preste atenção, é aquele artigo que vai falar do órgão executivo de trânsito da União. Senatran. Né? O antigo Denatran. O que diz o artigo 19? Expedir a permissão para dirigir, a carteira nacional de habilitação, os certificados de registro e o licenciamento anual mediante delegação aos órgãos executivos dos estados de trânsito, né, Pronto. Então, o que acontece? A competência de expedir, tá, é de quem? É do Senatran nacional. Só que o que acontece? O legislador falou, olha, nós vamos descentralizar essa autoridade, essa competência. Então, cada DETRAN, mediante delegação, porque essa é uma competência mãe de quem? Da Senatran, da Secretaria Nacional de Trânsito, e ele vai delegar. Observe que os dois textos estão em perfeita sintonia, é competência, né? Mediante delegação aos órgãos. Quais órgãos? Aqui são os DETRANs, olha aí, né? Mediante delegação do órgão máximo. Delegação do órgão e aos órgãos, né? Então, essa aqui é uma competência que, se o examinador quiser aí apertar o entendimento, com certeza aí ele vai o seguinte, ele vai apertar. Então, resumindo, a competência de expedir habilitação é de quem? É o quê? Do Senatran, ponto. Só que ele é permitida a delegação? É permitida a delegação e ele vai delegar porque na sua própria competência ele fala que é dele, mas ele vai delegar. Por que tem que ser dele então? Porque ele vai unificar, ele vai padronizar todo esse processo, ele vai ter o RENASH, né? Ele vai controlar nacionalmente todas essas expedições aí. Então ele vai controlar, o produto é dele, mas a expedição e a cassação, a operacionalização passa a ser de cada DETRAN. É dele, mas ele delega para cada DETRAN, né? Mediante isso, nós estamos falando do quê? Do processo de suspensão. O inciso 12, ele fala o quê? De CNH. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação e aperfeiçoamento e reciclagem de suspensão de condutores. CNH. O legislador, aliás, incluiu dentro do artigo 22 o parágrafo único. O que ele fala? As competências descritas no inciso 2, que é de expedição e de cassação da CNH, tá certo? Desse caput, desse artigo, relativas ao processo de suspensão de condutores serão exercidas quando?
Agora, o que ele fala? Ele falou o seguinte: Detran, quando é que você vai suspender uma CNH? Tá, isso é novo. Ele é novo. É permitido? Sim, né? Professor, duas hipóteses. Claro, duas hipóteses. Primeira hipótese, quando o sujeito atingir, tá certo? Quando o sujeito atingir o limite de pontos estabelecidos no inciso 1 do artigo 61. E aí, professor, grande alteração do Código de Trânsito, né? Grande alteração. Então, a lei, a novo Código de Trânsito, 14.071 de 2020, uma das duas grandes alterações, a primeira foi a ampliação do prazo de validade, né, da carteira nacional de habilitação de até 10 anos, né? Isso é ótimo, é maravilhoso. Cada 5 anos você tem que ir no Detran, né? Agora em 10 anos, né? E a outra? Exatamente isso. Limite de pontos, né? Professor, qual que era o limite anterior? 20 pontos. E agora até 40 pontos. A gente vai estudar já isso. Então, quando que se suspende a habilitação? Primeiro, quando você atinge o limite de pontos, tá? A gente já vai ver. Antigamente 20, agora é até 40. E o outro, quando você sofre uma infração, e nessa infração, no texto, traz claramente que você vai perder, você vai ser suspenso, vai ser penalizado com a suspensão da habilitação. A infração de prevenir a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a atuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito, né? Então, quando o próprio órgão executivo estadual de trânsito fizer isso, ele vai suspender, né? Vamos falar agora do inciso 1, né? Quando que ele vai ter a carteira de habilitação suspensa pelo Detran, né? Primeiro, olha, pelo Detran, né? Sempre que, olha aí, ó, vamos lá. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta os seguintes casos, né? Ok. 1. Sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 do Código, o infrator atingiu o período de 12 meses o seguinte contagem de pontos, tá? Vou colocar aqui para vocês, né? Antes, como é que era antes? Calma. Antes era assim. Tá? Antes era o seguinte, né? Ó. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no 259. Então, antes era o seguinte, né? Antes era até 20 pontos. Olha como mudou o texto, né? Tá, beleza, né? E aí, professor, como é que é agora? O que trata o artigo 259? Esse aqui, cara, esse aqui é básico, ó. Artigo, né, 259. Artigo 259 trata das infrações, que é gravíssima, ó. Ó, gravíssima. 7 pontos, né? Grave, média, né? Grave, média, aí, ai, e leve, né? E leve, ó. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. E leve, 3 pontos. Tá aí. Então, o que acontece, né? 7, 5, 4 e 3 pontos. Gravíssima, grave, média e leve pontos. Tá aqui, né? Artigo 259. Então, antes era o seguinte. Em um período de 12 meses, ok? Se o cara tivesse aqui, por exemplo, vamos colocar uma grave, né? Uma grave, 3 leves é 9, né? Mas 2 graves, né? Tivesse 2 graves aqui, por exemplo, ó, 2 graves, 10, né? Uma dessa aqui, 4, né? E 2 dessa, 6, 20 pontos, acabou. Ele já teria a sua carteira suspensa. Claro que ele ia passar por um processo administrativo no Detran para ter a sua habilitação suspensa, tá? Para ter sua habilitação suspensa, porque ele teve aí a quantidade de pontos aí que extrapolou o previsto. E agora, professor? Agora é o seguinte, agora mudou, né? Agora, para você ter sua habilitação suspensa, nós teremos aí, né, 3 hipóteses, né? 20, 30 e 40 pontos. Cara, questão de prova isso. Questão de prova. 20, 30 e 40 pontos, né?
20, 30 e 40 pontos. Vamos lá, 20 pontos. Caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas nas pontuações. Então o cara teve aí 2 gravíssimas, já são 14, né? Aí ele tem 14, 2 gravíssimas. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursantes, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lacon Cursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!